Hebreus capítulo 1, do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Amém? Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite, e a minha oração é para que através dela teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar. Deus, tenha liberdade de agir, tenha liberdade de fluir sobre o nosso meio, através da tua palavra neste lugar. Que o teu excelso, soberano nome seja santificado entre nós nessa noite por intermédio da tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite de domingo, que essa palavra traga fortalecimento espiritual para as nossas vidas, que esta palavra nos aproxime do Senhor, que essa palavra enche o nosso coração de graça, de unção do teu Espírito Santo, para que nós possamos estar preparados para mais uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Dê um graça e paz para quem está aí perto de você. Diga para essa pessoa: que bom te ver aqui hoje. Amém? Irmãos, hoje é noite de ceia do Senhor, sempre uma oportunidade de falarmos sobre alguns assuntos importantes, e nessa noite de domingo, Deus colocou no meu coração para trazer uma palavra aos irmãos sobre cristologia, né? Sobre Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre Jesus. Além desse texto, daqui a pouco eu quero ler outro texto com os irmãos, que está em Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos de número 5 ao 11. Se você já quiser ir deixando o seu texto aberto aí, eu vou ler esse texto aí, versículo por versículo, durante a nossa explicação aqui. Falarmos sobre Jesus é sempre algo muito importante e necessário, né, para nós aqui. Visto que Ele é o nosso Senhor. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Amém. Visto que Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, né, o nosso Rei, é claro que nós precisamos de um pouco mais de tempo, ou de alguns anos, para tentar explicar aos irmãos a respeito da Trindade. Mas quando nós falamos de Jesus, e nós vamos ver isso aqui nessa noite, nós precisamos entender que Jesus é Deus. Amém? Ele não é só o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus. É isso que é defendido nessa doutrina que tem por nome cristologia. Ela defende a deidade de Cristo. Aliás, uma das características de uma seita, algo que nós olhamos para caracterizar um grupo religioso como seita, é justamente o fato de não crer na deidade de Jesus. Quando um grupo religioso não crê que Jesus é Deus, aí o meio teológico classifica esse grupo religioso não como igreja, mas classifica esse grupo religioso como seita, né? Nós temos alguns exemplos que são famosos, como os testemunhos de Jeová, por exemplo, não acreditam na deidade de Jesus, não acreditam que Jesus é Deus. Nós temos, por incrível que pareça, né, entre os irmãos com mais anos na caminhada aí, né,
aquele grupo Voz da Verdade, que se tornou uma igreja, um ministério Voz da Verdade, por incrível que pareça, não acreditam na deidade de Jesus. Então são grupos famosos aí no nosso meio, né? Que não acreditam que Jesus é Deus, eles têm Jesus apenas como um profeta para aquela geração, não é? Como alguém, como Deus levantou Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, Deus levantou também a Jesus, e ele foi um importante profeta, né? E ele não é Deus. Aliás, para os judeus é uma blasfêmia quando nós declaramos Jesus como Deus. O principal ponto de rixa dos judeus com o cristianismo é porque o cristianismo coloca Cristo ao mesmo pé de igualdade do Pai, né? Jesus é Deus. Nós vamos ver no texto do apóstolo Paulo, embora isso já ficou bem claro para nós no texto que nós acabamos de ler em Hebreus, né? Capítulo de número 1, versículo de número 1. Vou voltar aqui no texto mais uma vez. O texto do escritor aos Hebreus dizendo: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e por muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho. Aí olha o que o escritor aos Hebreus vai falar sobre o Filho: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o que o autor aos Hebreus está dizendo. O autor aos Hebreus está dizendo que no passado, no Antigo Testamento, Deus falava por meio de profetas, e agora no Novo Testamento Ele está falando por meio de seu Filho. É importante lembrarmos aqui algumas coisas importantes, como quando o escritor aos Hebreus escreveu essa carta, foi aproximadamente uns 25 a 30 anos depois que Jesus tinha morrido, né, e ressuscitado. E mesmo após o ministério terreno de Jesus, mesmo após a sua ascensão, o escritor aos Hebreus está dizendo para nós que Deus continuava falando por intermédio de Jesus. Amém? Ele continua falando por intermédio de Jesus. Isso não vale apenas para o período em que a carta aos Hebreus foi escrita, mas isso vale também para o nosso período. Porque até os dias atuais, Deus continua falando conosco por intermédio de Jesus. O texto aqui disse também que Deus o constituiu herdeiro sobre todo o universo. Significa que Deus não confiou a Cristo apenas nós, os que o aceitamos, mas confiou em suas mãos todo o universo. Olha o que ele vai falar a respeito de Cristo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, relacionada a Cristo e Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo se tornado superior aos anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então, o texto aos Hebreus já trouxe para nós a glória que há em Cristo, que nós vamos falar mais dela aqui no decorrer dessa mensagem. E falar desse Cristo, entender esse Cristo, é extremamente importante, principalmente num dia de ceia, como nós estamos aqui. Porque talvez algumas coisas a respeito de Jesus nós não compreendemos. Por exemplo, você sabe por que você ora em nome de Jesus? Por que você ora em nome de Jesus? No Antigo Testamento, os nossos pais na fé do Antigo Testamento oravam a Yahvé, a Jeová no latim, ao Deus, a Adonai, né? A Elohim no hebraico. Por que nós oramos a Jesus? Cumprindo o mandamento dele em João 14, que disse que tudo quanto pedirmos ao Pai em nome dele, crendo, receberemos. Quando nós estamos orando em nome de Jesus, nós estamos afirmando, assim como o autor aos Hebreus, que o mesmo poder, que a mesma glória que há no Pai, há também no Filho. O Evangelho de João, ele é muito claro para nós, para identificarmos essas coisas.
Cada um dos 4 evangelhos, eles apontam Jesus de uma maneira diferente, né? O evangelho de Mateus mostra o Jesus que era da linhagem de Davi, que era judeu, que praticava as práticas judaicas, que era de família judaica. O evangelho de Marcos mostra para nós um Jesus que é servo, que servia o tempo todo as pessoas. No evangelho de Marcos, Jesus é chamado de Senhor uma única vez, quando ele sai para a região de Tiro e Sidom, e aí aquela mulher vem pedir a cura da sua filha, né? E aí ela chama ele de Senhor. É o único texto em Marcos que Jesus é chamado de Senhor, porque ele é apresentado como servo. No evangelho de Lucas, Jesus é apresentado como alguém inteligente, intelectualmente capacitado. Lucas é o evangelho das respostas corretas de Jesus. Lucas é o que explica melhor o ministério de Jesus. Lucas não fica apenas no milagre. Lucas se prende a detalhes em provar historicamente, cientificamente, que aquilo que estava acontecendo tinha uma explicação, tinha um porquê. É o Jesus inteligente. E o evangelho de João mostra para nós o Jesus que é o Filho de Deus. Então, quando nós olhamos para o evangelho de João, nós vamos nos deparar em textos como eu e o Pai somos um, não é? Nós vamos nos comparar em textos de João 14, que eu já citei aqui, quando Tomé fala assim: mostra-nos o Pai, e Jesus olha para ele e diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai, não é? Jesus é a manifestação física de Deus entre a sua criação, chamado por Isaías de Deus Emanuel, o Deus conosco. O primeiro nome de Jesus, que é a característica que ele tem antes mesmo de nascer, profetizado pelo profeta Isaías e confirmado pelo evangelista Mateus, é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus que abriu mão da sua glória nos céus e desceu à terra para estar no meio da sua criação. Essa intimidade ela ainda vai ser mais aprofundada depois com o Espírito Santo, porque Deus vai deixar de estar entre nós para viver em nós, né? Dentro de nós. Mas Jesus também recebeu esse título, esse nome de Emanuel. Ele é o Emanuel, o Deus que conosco está, o Deus que conosco habita, o Deus que abriu mão da sua glória e veio aqui nessa terra pagar o preço que nós não conseguiríamos pagar jamais. Talvez nós possamos pensar assim: pastor, por que Deus abriu mão da sua glória terrena e veio aqui na terra pagar o preço? Porque Ele nos ama, porque Ele percebeu, Ele viu que nós não conseguiríamos vencer o pecado, pagar o preço gerado por Adão lá no Éden, transferido pela nossa genética a todos nós, que todos nós nos tornamos pecadores. Ele viu que nós, pela obediência à lei, não conseguiríamos tal façanha, então Ele se faz carne, então Ele se faz homem para habitar no meio de nós. Talvez isso comece a gerar algumas complicações no nosso pensamento. Nós começamos a pensar assim: se Jesus é Deus, quem é Deus? Eu sirvo a 2 deuses ou a 3 deuses? Não. É justamente por isso que foi simplificada em uma palavra chamada Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas distintas que compõem a essência de um único Deus verdadeiro. Quando chegarmos lá no céu, nós não veremos 3 tronos. Quando nós chegarmos no céu, não vai ter um trono, uma à direita e uma à esquerda, até porque quem tiver à esquerda, o negócio não é muito bom, né? Vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Não vai ter 3 deuses. Nós veremos apenas um no trono, nós veremos apenas o Senhor, e ali veremos ao mesmo tempo os 3 em um só,
Pastor, como que isso é possível? Isso é possível porque Ele é Deus. Talvez nós não conseguimos entender ou compreender essas coisas direito, porque o nosso grau de inteligência ele é limitado. Nós estamos falando de algo que pesa 3,5 kg e tem uma circunferência de 30 a 35 centímetros, que é o nosso cérebro, para descrever aquilo que é incomensurável, aquilo que no universo inteiro não coube. Olha que lindo que a Bíblia diz a respeito de Deus. O universo é pequeno, Deus não cabe dentro do universo. Olha o tamanho do universo. Se algo tão grandioso, que não cabe dentro do próprio universo, se Deus é esse ser tão grandioso, como algo tão pequeno que é a nossa mente, vai conseguir discernir exatamente como Ele é, o que Ele é, como Ele faz ou como Ele deixa de fazer? Nós estamos literalmente debaixo da sua soberana e perfeita vontade, e mais nada. Então, quando nós falamos de Jesus, nós precisamos entender que Jesus é Deus. Para mim, o texto mais claro sobre esse assunto é o de Filipenses capítulo 2, do versículo de número 5 até o versículo de número 11. Quero que você acompanhe comigo. O versículo 5 diz assim: tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na nossa caminhada cristã, nós podemos olhar na Bíblia para todos os exemplos que ela traz para nós. Inclusive, nós temos que olhar para os exemplos bons e temos que olhar também para os exemplos ruins, né? Você aprende copiando os exemplos bons da Bíblia e aprende evitando os erros dos exemplos ruins da Bíblia. Mas tudo que está na Bíblia, para nós é um exemplo, certo? Agora, existe um exemplo na Bíblia que é máximo. Qual exemplo na Bíblia que é máximo? O exemplo de Jesus. Paulo começa o texto dizendo que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu adianto para você que esse sentimento, de acordo com os versículos anteriores ao que nós lemos, é um exemplo de humildade. Qualquer coisa que nós queiramos conquistar aqui nessa terra, ou alcançar aqui nessa terra, nós apenas o conseguimos se formos humildes. Seu casamento dá certo quando um dos dois pelo menos é humilde, sabe reconhecer os próprios erros. Você dá certo no seu local de trabalho quando você é humilde, né? Então esse exemplo que Paulo está chamando para nós aqui, a existência, é um exemplo de humildade. E aqui nesse texto nós vamos ver as 3 estações de Jesus, né? Que é a humildade, a cruz e a glória. As 3 etapas que Jesus venceu, e a primeira delas é a etapa da humilhação. A etapa da humilhação é a que é mais bem descrita, é a que ocupa a maior quantidade de versículos. A etapa da humilhação de Jesus é a etapa que os evangelistas melhores descreveram, e é talvez a etapa que mais precisa mexer comigo e com você, a etapa da humilhação. Então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Um ponto importante sobre Jesus: Ele estava com o Pai. Jesus não passa a existir no ventre de Maria. Jesus já existia desde a criação de todas as coisas. O texto que prova isso para nós é o de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E sem Ele, nada do que se foi feito se fez. João chama Jesus de a palavra. Em Gênesis, logo nos primeiros versículos, né? No versículo de número 1 e 2, o texto diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. E a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas.
Nesses 2 primeiros versículos apareceram o Pai, que criou todas as coisas, e o Espírito que pairava sobre a face das águas. Aonde, de acordo com João, está Jesus na criação? No próximo texto, que continua dizendo assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Embora Jesus seja a luz, para nós, na Cidade Santa, na Bíblia, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele não é a luz, ele é o falar, o verbo. No momento que Deus falou, era Jesus que estava agindo. O Pai criou, o Espírito Santo pairava, e Jesus vem na palavra, na ação, no verbo. O verbo que era Deus e o verbo que estava com Deus desde a criação de todas as coisas. A Bíblia é tão perfeita nesse ponto, mas tão perfeita nesse ponto, que todas as vezes que Deus se manifestou na terra, na história de Israel, desde Abraão, ele vem como 3 pessoas, ou pelo menos em mais de uma. No momento em que Deus vai criar o homem, a palavra no hebraico está no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Na Torre de Babel, desçamos e confundamos. É Deus falando com quem está com ele lá no céu, com Jesus, com o Espírito Santo, o que ele iria fazer. A visita pessoal de Deus à casa de Abraão para anunciar o filho da promessa, Isaque. Chega na casa de Abraão 3 homens. Era o próprio Deus visitando a tenda de Abraão naquele dia. O texto bíblico é maravilhoso. Tem um termo teológico que o Arne Gruden utiliza para falar sobre esse texto aqui que nós acabamos de ler, que Jesus não tomou por usurpação ser igual a Deus, que se chama economia da Trindade, A Trindade, diferente de nós, ela é perfeita. Não há inveja, orgulho, soberba, prepotência, não há desejo de superioridade entre a Trindade. O Pai, o Filho, o Espírito Santo sabem exatamente a sua função, o seu papel, e compõem um único Deus. E não há perigo, não há possibilidades de que um dia o Pai brigue com o Filho, como acontece aqui na terra, ou o Espírito Santo brigue com o Pai. Não há possibilidade disso acontecer. Chama economia da Trindade. Agora eu quero chamar a sua atenção para onde Paulo está colocando Jesus, para que nós possamos entender o seu estado de humilhação. Ele estava no céu, rodeado por sua glória. Ele tem todo o poder de Deus. Versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, e tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana. Jesus é Deus que está nos céus, amém? E o texto do apóstolo Paulo diz que ele se esvaziou de sua glória, assumindo forma humana, se tornando uma figura humana. Algumas informações são importantes aqui, Tem um outro termo teológico para a gente poder definir isso, chama hipoestática. É o fato de Jesus ser 100% Deus e 100% homem. Nós somos 100% seres humanos, Jesus é 100% ser humano e Jesus é 100% Deus. Ele consegue ter as duas naturezas ao mesmo tempo. Isso é algo tão importante que quando o diabo aparece para Jesus, para tentar Jesus a transformar pedra em pão, o que o diabo quer na verdade não é que Jesus mate a fome dele e quebre o jejum.
O que o diabo quer, na verdade, é que Jesus utilize da sua natureza divina. Porque se em algum momento do seu ministério terreno, Jesus utilizasse dessa natureza divina, o sacrifício da cruz seria invalidado. O diabo ia olhar e falar assim: é claro que você pagou o preço, você é Deus. Você usou do seu poder de Deus para vencer as coisas aqui nessa terra, o sacrifício não valeria. A tentação de Jesus não é em matar a fome, entendeu? A tentação de Jesus não é em descer da cruz. Quando o ladrão fala assim: desce daí, você não é Deus, salva-te a ti, a nós também. Ele tinha poder, ele estalaria os dedos, e todo mundo morreria ali, a terra engoliria todo mundo, cairia um raio e consumiria todo mundo. O que o ladrão está tentando ali não é Jesus salvar a sua própria vida, é Jesus utilizar da sua natureza divina. E enquanto ministério terreno, em momento algum, Jesus utilizou da sua natureza divina. Quando alguém pensou que ele tinha utilizado da sua natureza divina, lá em João capítulo 12, no lava-pés, Jesus olha para os discípulos e fala assim: obras maiores do que as minhas, vocês farão. Quando você pensa assim, mas ele ressuscitou um morto de 4 dias, essa autoridade, ela é adquirida, não só por Jesus, mas por nós que somos os seus discípulos, a partir do momento que nós temos uma vida de oração, que nós temos comunhão com Deus, como Jesus tinha comunhão com Deus. Ele não realizava essas coisas porque ele era Deus, ele realizava essas coisas porque ele tinha comunhão com Deus. Então Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele se esvaziou de sua glória e assumiu a forma humana. Para que ele faz isso, irmãos? É noite de ceia. Por que o Senhor faz isso mesmo? Para pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós possamos alcançar a salvação. Resumindo, por amor a cada um de nós, porque Ele nos ama. Ele deixou de ser Deus e se tornou esse caco que nós somos. Em algum momento da sua caminhada, Jesus adoeceu. Em algum momento da sua caminhada, Jesus teve problemas emocionais. Em algum momento da sua caminhada, Jesus teve problemas físicos, passou pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos desejos, se tornou esse lixo que nós somos por amor a nós. Ele, que não tinha nada a ver com a situação, se propôs a vir aqui pagar o preço no nosso lugar. É isso que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor. É isso que nós trazemos à nossa mente, ao nosso pensamento, quando participamos da mesa do Senhor. Não é só morrer na cruz. O processo de humilhação de Jesus começa desde quando Ele se esvazia da sua glória. Você se esvaziaria da sua glória? Você deixaria o trono celestial? Você abriria mão de ser Deus para salvar alguém que muitas vezes te decepciona? Vou mais longe, para salvar alguém que te odeia. Porque quem nesse momento, quem nesse instante prega contra Jesus é anticristo. Quem nesse momento é ateu, não acredita em Deus, não quer Deus, não aceita o Senhor no coração, Jesus morreu por ele também. Quer uma prova para mim, na minha opinião, maior ainda? O Senhor é onisciente, certo? Significa que Ele tem todo o conhecimento, que todo o saber está nele, inclusive de causas futuras. Todo o conhecimento, não é parte do conhecimento, é todo o conhecimento, inclusive futuro. Jesus sabe quem vai salvar e quem não vai salvar. E mesmo sabendo que a pessoa não vai aceitar a Ele, vai escolher uma vida de devassidão e ir para o inferno, Ele morreu por ela também, e vai continuar dando a ela todas as oportunidades necessárias, mesmo que ela não aceite. Quer uma prova de amor maior do que essa?
Ele se esvaziou de sua glória por mim e por você. Ele deixou o trono, ele não tinha nada a ver com isso, a dívida não era dele. É a mesma coisa de alguém se colocar no lugar de outra pessoa para pagar uma dívida. Isso se chama morte vicária, morte substitutiva. Vicário significa substituto. Ele nos substituiu naquela cruz, ele se fez homem no nosso lugar para pagar o preço por nós. Isso é evangelho, irmãos. Evangelho não é eu aqui oferecendo para você casa, carro, se tornar um empreendedor, um empresário de sucesso. Esse evangelho é falso. O verdadeiro evangelho é o que nós compreendemos, que ele veio, e nós celebramos isso na ceia. Ele veio morrer, ele se fez homem, ele assumiu a dívida no nosso lugar. Você pode não pensar em inferno nos dias atuais, mas é extremamente importante que você comece a pensar que se você morrer ao término deste culto, tem um pós-morte, e esse pós-morte é eterno. E com Jesus ele é eterno com Deus. Sem Jesus ele é eterno no inferno. Não tem purgatório, a Bíblia não ensina sobre purgatório. É uma doutrina inventada para tirar dinheiro dos fazendeiros no período da igreja, né? Dos primeiros séculos. Se corromperam pelo dinheiro, aí para salvar o parente que tinha suicidado, não, paga aqui tanto para a igreja, nós vamos fazer uma reza aqui, e aí ele vai para o purgatório, vai ficar lá 10 mil anos, e depois ele sai de lá e vai para o céu. Isso é mentira, na Bíblia não tem isso, isso está nos registros da igreja, não na Bíblia. Não tem purgatório, ou o seu destino eterno é com Deus, ou o seu destino eterno é com o diabo no inferno. Ele veio, se fez homem para que você não fosse ao inferno. Não tinha nada a ver com o problema. Jesus não tinha nada a ver com a dívida. Eu imagino alegoricamente, né, fazendo minhas aqui as palavras de Marco Feliciano, é Marco Feliciano que usa essa ilustração. Eu imagino Deus, Jesus e o Espírito Santo lá no céu conversando, e talvez Deus coçou a cabeça e pensou assim: gente, e agora? O pessoal não vai dar conta de cumprir a lei, como é que nós vamos salvar esse povo? A lei foi insuficiente para eles. Aí Jesus fala: Senhor, Pai, deixa eu ir lá salvar. Já que eles não conseguiram, eu vou lá e resolvo o problema. E Deus: meu filho, você faria isso? Sim, sim, Pai, porque assim como o Senhor eu também os amo. Então vai, meu filho, vence a missão. E aí ele esvazia da sua glória de Deus, se faz homem como nós. Em todas as coisas Jesus foi exatamente como eu e você. Enquanto criança, talvez chutando uma bola lá em Belém da Judéia, arrancou a tampa do dedão, ajudou seu pai na marcenaria, deve ter martelado o dedo algumas vezes, teve desejos, vontades. Em tudo Isaías diz que nem sequer uma palavra enganosa saiu de sua boca, mas não significa que ele não foi tentado como qualquer adolescente é tentado. Eu não sei se Jesus talvez deu de arrumar uma namoradinha lá na escola em Jerusalém, mas muito provavelmente isso deve ter acontecido, mas ele se manteve íntegro na sua missão. Logo aos 11, 12 anos de idade, nós já vemos ele no templo, né? Os pais têm uma pequena confusão ali sobre onde ele estava, deixa o menino para trás, na hora que volta ele está ensinando no templo. Só estou fazendo a vontade do meu pai. Eu não duvido que ele era uma criança diferenciada, mas que ele teve os mesmos problemas, porque ele se tornou figura humana, como disse o apóstolo Paulo. Versículo de número 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Segunda etapa da humilhação: encarar a maior vergonha que um homem poderia encarar naqueles dias. A maior vergonha que alguém poderia passar naqueles dias era ser condenado à cruz. Sabe quem era condenado à cruz? Não era qualquer bandido, não. Eram os estrupadores, eram os assassinos,
eram os pedófilos. A escória da sociedade era conduzida a ser crucificado. A cruz não é um troféu, é o ápice da vergonha, é o ponto máximo de uma vergonha para alguém. A cruz não é só dolorida, a cruz não é só uma sentença de morte. A cruz é o estado máximo da humilhação, é o pior nível de ser humano que chegava à condição da cruz. E o texto do apóstolo Paulo disse que ele foi obediente até a cruz. Obediente para quê, meu irmão? Ele foi obediente, não foi para nos dar coisas físicas e materiais aqui nessa terra. Ele foi obediente para nos dar o céu como sua herança. Para isso que ele foi obediente. Foi obediente para que o nosso nome estivesse escrito no livro da vida. Ô irmãos, como que nós esquecemos dessa obediência? Quando você cai num pecado planejado, quando você envergonha, não é a igreja que você frequenta, porque isso nem vale nada mais. Eu estava pensando esses dias, o que vale convenção, instituição, placa, essas coisas já não tem valor mais. Não sei qual a importância disso, mas não tem valor mais. Eu nem estou falando da igreja local, eu estou falando do Deus a quem você serve. Como que muitas vezes nós envergonhamos essa obediência até a morte, morte de cruz, quando você escolhe pecar. É muito mais do que pecar contra o seu irmão. Muito mais do que isso. A gente sempre dizemos, nós sempre dizemos, ou dizíamos, ou ainda precisamos continuar falando isso aos solteiros. Você vai casar com alguém, escolhe alguém crente, servo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não vai ser fiel, não é nem a você, não. Ele vai ser fiel a Deus. Eu sou casado. Antes de pecar contra a Edileia, se eu fizer alguma coisa errada, o meu problema menor é a Edileia. O meu pecado é contra Deus. Está relacionado à minha vida com Deus. Isso para nós é que precisa ser mais importante. Só entende isso quem entende que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente por você. Será que para nós é tão difícil assim servir ao Senhor? Manter vida santa, ter vida íntegra? É tão difícil para nós agradar a Deus se Ele foi obediente por nós até a morte, morte de cruz? Estágio máximo da humilhação, só o pior ser humano chegava a essa condição de ser crucificado, e ele foi a esse momento de cruz, para que o nosso nome tivesse escrito no livro da vida, para perdoar os nossos pecados, para sarar as nossas feridas, para curar as nossas dores, para nos purificar diante de Deus, para pagar o preço que Adão gerou lá no Éden. Aquela dívida não vale mais, eu não posso mais culpar o Adão. De vez em quando a gente faz algumas piadinhas brincando assim, né? Por que o Adão foi pecar lá no Éden? O problema não é o Adão mais, porque Jesus anulou aquilo lá. Paulo disse que ele é o segundo Adão, e o segundo Adão tomou a decisão certa, e o que vale é a decisão do segundo Adão. Eu nem posso culpar o Adão mais, porque o sacrifício dele foi tão perfeito, que a Eva, que nós tanto crucificamos ela ter comido aquele fruto, ela não é a culpada mais. Agora a culpa é sua se você pecar, porque até uma nova natureza Deus te dá. Nós falamos sobre isso aqui hoje na escola dominical. Até uma nova natureza o Senhor te dá. É nascer de novo, literalmente. Para que o estágio da humilhação? Para que eu e você tivéssemos salvação. Versículo 9, agora a glorificação. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Isso é interessante até pelo significado do nome.
né? Primeiro vamos falar literalmente do nome, não espiritualmente do nome, de forma literal. Jesus. Jesus é um nome comum naquela época, né? O significado de Jesus é Salvador. É uma variação de outros nomes do Antigo Testamento. Vem do grego, né? Josué, né? Isso, vem do grego Josué. Do egípcio, Zafenat Paneia, significa Salvador. Vem do hebraico, José. O nome veio variando, né? José, Josué, Jesus, o significado do nome é o mesmo. A transliteração da palavra é Salvador. Era um nome comum para a região de Israel naqueles dias. Hoje, quando nasce um bebê, os nomes comuns aí são Braia, né? Valentina e tal. O tanto de Braia e Valentina que tem, Miguel ainda continua, né, Marcos? Miguel, não está escrito. Você chega na escola, tem aquele monte de Miguel, aquele monte de Braia, aquele monte de Valentina, os nomes comuns. Até pouco tempo, e ainda muito comum, não nos recém-nascidos, entre nós é comum os Antônios. Antônio, José, Maria, são os nomes comuns, né? Lá na casa da minha sogra, elas são 4 ou 5 irmãs. 5 irmãs, 4 irmãs, as 4 chamam Maria, né? O pessoal antigo tinha isso aí. As 4 é Maria, Maria Lina, Maria Lúcia, Maria Helena, Maria tal. Então, antigamente o pessoal gostava muito disso. São nomes comuns. Assim como nós temos nomes comuns, Jesus era um nome comum para a sua época. E é interessante porque há vários registros, segundo Flávio José, de crianças que nasceram naquele mesmo ano e receberam o nome de Jesus. Era um nome simples. Mas, depois do sacrifício, esse nome ficou especial. E já passou a não ser mais um nome comum. Eu até digo para você que de vez em quando a gente encontra um Jesus nos nossos dias, né? Eu me lembro do nosso irmão Genivaldo, que o pai dele falecido se chamava Jesus mesmo. Mas no Brasil o pessoal colocava um acento no E, para virar Jesus, né? Para não ficar Jesus. O pai do Genivaldo era Jesus, Jesus mesmo, sem um acento. Mas a maioria coloca um acento no E para virar Jesus, devido ao respeito ao nome, porque o nome se tornou um nome muito especial. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Esse nome agora é diferente. Era um nome comum, mas por causa do sacrifício de ter suportado o processo de humilhação, esse nome agora, de acordo com o texto que nós lemos em Hebreus, se tornou um nome superior ao de todos os anjos. Não há nome como o nome de Jesus. Não há nome como esse nome. Esse nome é maravilhoso, disse Isaías. Esse nome está acima de todo nome. Quando o diabo escuta o nome de Jesus, até o inferno treme. O negócio é tão violento, mas tão violento, que João ainda coloca uma interrogação para nós ainda. João disse que um demônio jamais confessaria que Jesus veio em carne, né? Me lembra aí no meu momento mais pentecostal da minha fé. Eu já tive esse momento pentecostal. A gente ia orar expulsando demônio, aí para saber se a pessoa estava liberta mesmo, nós falava assim: fala aí, meu irmão, Jesus veio em carne. Aí a pessoa, naquela experiência pentecostal, meio que Jesus, Jesus, vamos orar, o demônio não saiu não, volta aqui, gente, põe a mão, traz o óleo lá, vamos orar de novo. Aí orava, manifestava demônio, rodava e tal, expulsava. Fala aí, meu irmão, Jesus veio em carne. Aí a pessoa já cansada já de tanto ter o demônio expulso dela, fala assim: Jesus veio em carne, Jesus veio em carne. Aí está liberta, porque João ensinou isso para a gente.
O nome de Jesus, embora eu citei aqui um exemplo cômico, mas o nome de Jesus é um nome tão precioso que o inferno inteiro estremece com esse nome. É a chave que abre qualquer porta. É o segredo da resposta às nossas orações. É um nome que te ajuda a vencer o medo. Talvez você vai entrar, você está com medo em alguma situação, começa a falar o nome de Jesus. Você está vendo um vulto na sua casa, tem uma vazia caindo lá, porque esses trem acontece mesmo. Só que o nome de Jesus é maior do que isso. Começa a chamar Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para tirar os seus medos, porque esse nome agora está acima de todo o nome. Foi o que Paulo disse para a gente no versículo de número 9. Agora olha o versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus se tornou um nome tão precioso, o sacrifício de Jesus por nós foi tão grande, que olha o que vai acontecer diante do nome de Jesus. É um fato, meu irmão. O texto disse que ao nome de Jesus, todo joelho vai se dobrar. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui nessa noite, graças a Deus, sinal que a gente tem pessoas que nos visitam, né? Mas posso falar pela maioria. Os nossos joelhos já se dobraram diante do Senhor. Se não se dobraram, precisa se dobrar. Porque é melhor o seu joelho se dobrar diante do nome de Jesus hoje, do que isso acontecer tarde demais. Porque o texto diz assim, ó: ao nome de Jesus, todo o joelho dos que estão na terra. Eu vou mudar a inversão para a ordem aqui para a gente entender. Todos nós que estamos aqui na terra precisamos dobrar os nossos joelhos, reconhecendo que Ele é Deus. Senão, céu não é para você. Céu não é para quem faz boas obras. Céu não é para quem dá cesta básica. Céu não é para quem monta instituição social. Embora o auxílio e a ajuda ao necessitado é bíblico e nós precisamos fazer, mas isso não nos garante o céu. O espírita está equivocado quando diz que pelo ajudar ele vai se tornar melhor ou ele vai para o céu. Não vai. Vai para o céu o joelho que se dobra diante de Jesus e que com a boca confessa que Ele é Senhor. É esse que vai para o céu. Só vir na igreja não basta, tem que dobrar os seus joelhos e reconhecer: é Deus, é meu Senhor, a Ti eu entrego a minha vida. Porque se isso não acontecer, céu não é para você. Todo joelho que está na terra um dia vai se dobrar. O texto está fazendo uma alusão também à volta de Cristo. Quando, irmão, a 7ª trombeta tocar, e Ele vir montado num cavalo branco, e os seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo, a sua roupa como latão reluzente, na sua coxa direita escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos os joelhos que estão na terra vão se dobrar e vão falar: Ele é o Senhor. Só que pode ser tarde demais, então cuidado, faz isso hoje. Faz isso hoje. Hoje é o dia de reconhecer Ele como Deus, porque o nome é tão especial que todo joelho que está na terra vai se dobrar, querendo ou não querendo. Ateu, muçulmano, islâmico, o Hamas, o Bin Laden que já morreu, essa turma toda aí, vai se dobrar, o joelho vai cair no chão e falar assim: Ele é Senhor. Isso é uma profecia bíblica que Paulo está dizendo aqui. Todos os joelhos que estão na terra, todos os joelhos que estão nos céus. Os anjos já reconheceram Jesus como Deus e Senhor. Todos os joelhos no céu, não sei te falar na figura de linguagem paulina aqui, né? Paulo está usando uma tipologia, que é uma forma humana relacionada a Deus. Se no céu tiver joelho, eles se dobraram e reconheceram Jesus como Deus.
Ah, me dá um texto aí, pastor. Tem vários, mas o mais conhecido talvez é o de Atos 1:8. Dobrar o joelho é uma figura de linguagem de reconhecimento, né? A gente não sabe se anjo tem joelho. Jesus está subindo aos céus, e aí o povo está lá maravilhado, vendo Jesus, e o anjo aparece e fala: por que vocês estão assim? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. É um reconhecimento. Agora pasme você, todos os joelhos que estão debaixo da terra. Na figura de linguagem judaica, o mundo dos mortos era embaixo da terra. Céu e inferno ficavam debaixo da terra, separados por um grande abismo. A maior exemplificação disso é Lucas 16, com a parábola do rico e do Lázaro. Aquilo é uma cultura sobre onde estavam, na cabeça dos judeus, o mundo dos mortos. Pasme você, todos os joelhos que estão no inferno vão se dobrar e reconhecer que Ele é Senhor. O nome é tão precioso, mas é tão precioso, que se tem joelho, vai dobrar e reconhecer: Ele é Senhor. Ele é Senhor. Versículo 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Além de todo joelho se dobrar, toda língua vai confessar. É isso que nós precisamos trazer sobre Jesus na ceia. Irmãos, o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer isso hoje, de dobrar os nossos joelhos e reconhecer Ele como nosso Senhor. Seu Senhor não é Maria, não é João, não é Antônio, não é Allan Kardec. Seu joelho não vai se dobrar diante de Pedro, de Paulo. Seu joelho não pode se dobrar diante de pastor algum, de líder, bispo, apóstolo, sei lá quem seja. Deus está nos dando a oportunidade de dobrar os nossos joelhos hoje e reconhecer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus está nos dando a oportunidade de confessar Jesus hoje para a glória de Deus Pai. É isso que nós precisamos lembrar na ceia. A ceia não é para que as portas se abram sobre a sua vida. A ceia não é para que coisas miraculosas aconteçam sobre você. A ceia é para a gente lembrar quem é Jesus, meu irmão. Quem é o Senhor. A ceia é para nos lembrar que a Ele nós precisamos confessar e professar como nosso único e suficiente Salvador, porque um dia isso vai acontecer, você querendo ou não. Aproveita enquanto você pode querer isso, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus te livre e te guarde, mas se amanhã a morte te chamar, você vê que Jesus é o Senhor pessoalmente, vai ser tarde demais. Ai meu Deus do céu, morri, estou aqui, é verdade o negócio? O pastor pregou lá na igreja, eu não acreditei, gente, agora eu estou aqui, Senhor, Você é Deus, agora é tarde. Você tinha para decidir até o dia que eu te chamei. Deixar para tomar essa decisão depois que tiver anticristo, besta e dragão e prostituta montada no dragão, não vai resolver mais nada. Nós temos que fazer isso agora. A ceia é para nos lembrar que Jesus é Senhor, que não há nome maior do que o nome de Jesus, de que não há outros. Nossos pais do Antigo Testamento reverenciavam o Pai, o Criador, não que nós não devemos reverenciar, claro, porque Ele era o que agia no momento, o que faz por salvação no nosso momento. Agora a vez não é do Pai, o Pai foi no Antigo Testamento, agora é o Filho, agora é Jesus, agora é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos resgata, é o Senhor que paga o preço pelo pecado no nosso lugar. Tudo isso que aconteceu, meu irmão, foi para que nós obtivéssemos salvação pelo seu nome. Ao nome de Jesus, não há nome maior do que esse nome, não há Deus maior do que esse Deus. Qual outro grande líder religioso ressuscitou 3 dias depois? Qual outro líder religioso se tornou conhecido durante tanto tempo como Jesus?
Não há, irmãos. É um nome que está acima de todo nome, o nome a qual todo joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra, vai se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Se coloque de pé, enquanto a Márcia vai cantar ao Senhor ali uma canção sobre esse nome. Aleluia. É o nome de Jesus que precisa ser adorado em nossas vidas. Foi por isso que você veio aqui, amém? Para declarar, para professar que Ele, e somente Ele, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, enquanto a Márcia vai se preparando ali, em primeiro lugar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Essa decisão não é minha, essa decisão não é de quem está do seu lado, essa decisão é sua. Deus está dando para alguém aqui hoje a oportunidade de se dobrar diante do Senhor e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Faz isso aí onde você está. Eu não vou te exibir como um troféu para alguém, eu não vou fazer isso, porque essa decisão ela é sua. Quem atende ao chamado do Senhor é você. Faça uma consulta aí, diga você no seu coração, diga você e o Senhor. Talvez nessa noite você entendeu que precisa reconhecê-lo. Fala para Ele aí: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Deus, como meu único e suficiente Salvador. Faça isso nessa noite. É uma experiência sua, é algo entre você e Deus. Deixa o público para o batismo, para quando você for se batizar, você publica, né? Você faz publicamente essa confissão diante dos irmãos. Mas hoje, meu irmão, entrega aí seu coração ao Senhor. Você que já está na caminhada há muito tempo, talvez você se esqueceu disso. Talvez você se esqueceu como que o nome de Jesus é precioso, é grandioso. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. E o nome dEle precisa ser adorado por você neste lugar. Chama Jesus para voltar ao seu coração. Volte-se para Jesus nessa noite. Adore a Jesus nessa noite de ceia. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome mais bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus. Aleluia. Levanta os mortos. Oh Deus, nós sabemos que o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os doentes. O nome de Jesus põe para fora a enfermidade. O nome de Jesus põe para fora a ação do inimigo, as obras do diabo contra as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus nessa noite, ao nome de Jesus nessa noite, reconhecer, ó Pai, que Ele é Deus, que Ele reina, que Ele opera. Em nome de Jesus, Deus, que toda enfermidade saia nessa noite. Em nome de Jesus, que todo demônio saia nessa noite. Em nome de Jesus, que o fortalecimento do Senhor nos alcance nessa noite. Ao nome que está acima de todo nome,
A esse nome que nós queremos nos dobrar, a esse nome que nós queremos reverenciar, é a este nome que nós queremos dedicar a nossa vida nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos passar agora um momento de ceia do Senhor. Eu queria pedir que permaneça de pé os irmãos que vão participar da ceia. Quero lembrar você que pode participar da ceia os irmãos que são batizados nas águas por imersão, né, que já passaram pelo batismo. Se você pertence a outra igreja e está nos visitando, você pode participar da ceia se você for batizado. A ceia não é da igreja batista, a ceia é do Senhor Jesus, amém? Se você vai participar da ceia, permaneça de pé. Se você ainda não pode participar da ceia porque não se batizou, se assente por um momento e fique em oração a Deus, amém? Traga aí uma reflexão na sua mente, no seu coração, enquanto esse ato acontece, para que a sua vida seja consertada, mudada, e para que você esteja em plena comunhão com o Pai, em nome de Jesus, amém? Enquanto os irmãos do louvor vão cantar mais uma canção, os diáconos vão estar distribuindo os elementos. O de cruz se erigiu, dela o dia fugir.